Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Começando o 14º dia, e mais uma vez o 14º dia, ele vai trazer direcionamento, mas precisamos começar pela nossa gratidão. Gratidão de estarmos aqui juntos, gratidão de estarmos aqui reunidos. Então, eu vou pedir a vocês aí que possível, feche os olhos e agradecendo ao Pai mais um dia. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo acordar, obrigado pelo despertar. Começamos, sim, Pai, esse dia reconhecendo que o Senhor trabalha em processos, não apenas em resultados rápidos. Obrigado, Pai, porque algo já está sendo construído em nós, mesmo quando ainda não sabemos explicar. Livra-nos e protege da culpa por não sermos perfeitos e da pressa por resultados imediatos, Pai. Ensina-nos a perceber mais cedo e voltar mais rápido, e a permanecer com o coração alinhado na tua palavra e na tua direção. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Vou começar colocando aqui um texto bíblico, e como eu tenho compartilhado com vocês, né? Eu, quando faço meu devocional de manhã, é impressionante como o devocional ele só ratifica o que nós estamos fazendo e o que nós estamos preparando. Então, isso eu tenho certeza 100% que é Deus, mais uma vez, dizendo: segue em frente. E quando fala segue em frente, ele fala também: faça a sua parte, que a minha já está feita. Então, em Provérbios 24, fala: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O que é que vamos dizer assim, o que é que esse texto, na minha visão, o que é que ele quis mostrar para a gente? Primeiro, né? É um versículo que destaca a importância de sermos diligentes, de sermos atentos e de trabalharmos no tempo certo, ou de termos o tempo certo para o trabalho. A preguiça, que faz parte do nosso dia a dia, ela normalmente aparece no momento que nós estamos plantando, ou no momento de preparação, algo que estamos iniciando a fazer. E isso resulta, no final, um resultado que é a falta de provisão para fazer a nossa colheita. E como podemos aplicar esses dias, ou essas horas, ou esses minutos que nós estamos aqui compartilhando? Nós temos que fazer encorajar a seguirmos em frente, a preparar a nossa terra, a termos certeza que Deus está conosco. E isso cabe como um alerta para algumas desculpas, para procrastinar em algumas decisões, deixar para depois em outras, porque eu não agir agora levará realmente à escassez em todas as áreas, no presente e no futuro. Vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez essa questão do devocional, porque, olha mesmo, está escrito assim: você já percebeu como a nossa mente sempre encontra motivos para adiar? Quando decidimos mudar algo em nossa vida, sempre aparece uma desculpa. Ainda não é o momento certo. Estou esperando as circunstâncias melhorarem. Talvez amanhã. Mas será que a vida realmente espera por nós? Pessoal, olha mesmo, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos compartilhando aqui? E olha só o que veio para mim hoje. É preciso ousadia para agir e fé para começar. E aí, a parte final, para mim, é também muito claro no sentido de como nós devemos trabalhar em relação ao que nós estamos fazendo aqui. Eu lembro muito de uma cena, em alguns filmes que eu assisti da vida de Jesus, sobre o momento que o Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro colocou os olhos dele, fixou os olhos dele no Pai, ele foi firme, firme e forte. O vento tocava o rosto dele, mas ele seguia em frente. No momento que ele desviou a atenção, desviou o olhar para Jesus, ele começou a afundar. Para mim, é uma cena que realmente traduz aquilo que nós estamos buscando, que é
ter o foco na palavra, mas fazer uma direção. Porque ontem eu tive um exemplo claro, mais uma vez, mais um exemplo claro de que Deus realmente está buscando falar comigo no sentido de fazer ajustes e fazer correções naquilo que eu faço todos os dias. E a leitura dessa palavra de manhã, ou na parte da manhã, me fez exatamente ter a certeza que esse é o caminho. Porque o tempo certo para confiar em Deus é agora, não é amanhã. Então, isso foi bem. Mas vamos lá. Eu fiz algumas enquetes aí com vocês, e essas enquetes, como eu comentei, né? No início, quando eu preparei, melhor, quando eu estava pensando em fazer algo, um desafio para mim, eu não queria fazer um desafio, e foi isso que eu pedi a Deus, um desafio somente para dizer que eu estou fazendo. O desafio tem que ser algo que me transforma a minha vida, que transforma o meu dia, que transforma o meu ser. Então tem que ser algo real. Não pode ser algo fictício, não pode ser algo somente na intenção, só pensar. Tem que ser algo real mesmo, onde sim eu tenho que agir, tenho que tomar decisão. E quando eu preparo as enquetes, é também para tentar trazer para mim como vocês estão. Qual o pensamento de vocês? Qual a intenção e qual a decisão de vocês? E glória a Deus, as enquetes estão trazendo para mim realmente, vamos falar assim, como bom contador que eu sou, insumos para que a gente possa transformar aqui no nosso material. Uma enquete que nós fizemos, e eu falo para você, repito, todos nós sabemos aquilo que precisa ser feito. Todos nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer. Porque a enquete realmente ela tem essa intenção de trazer qual o seu entendimento. E quando eu vejo as respostas, pessoal, bate 100%. Porque, olha só, em uma das enquetes foi colocado exatamente o seguinte: controlar pensamentos e emoções antes de reagir. Essa foi a mais votada. Teve duas que foram as primeiras, mas essa foi também uma delas. Controlar pensamentos e emoções antes de reagir. Teve muitos votos. E a outra, que foi até uma enquete aí recente, todos colocaram que o mais importante é todos os temas, cada um no seu tempo. Ou seja, todos os dias, quando nós compartilhamos com vocês, na resposta de vocês, isso está sendo importante. Está sendo, vamos dizer assim, bem visível no sentido de ver aquilo que tem que ser feito. Mas, eu falei, aquilo que tem que ser feito. Então, eu falei, Deus, eu não quero somente ler, eu não quero só entender, eu quero fazer. E eu preciso fazer. Porque a transformação, como usei até uma frase recentemente, a transformação vem do fazer, não do entender. Então, pessoal, vamos lá. A revisão do dia 13, o de ontem, foi o seguinte: nós mudamos o eixo da nossa mentalidade em relação ao que nós estamos fazendo aqui. Olha, o que nós estamos fazendo aqui. É exatamente nessa linha. Nós estamos fazendo. Só que alguns podem entender ou não perceber o que estamos fazendo. É riscar realmente da palavra, ou riscar do nosso dia a dia, que ainda não consigo. E colocar, sim, o que já está diferente em mim. E nós colocamos ontem quantas coisas já estão diferentes em nós. E aí eu fiz essa colocação. O avanço não vai ser medido pela perfeição, porque perfeição não existe nessa terra. O único que foi perfeito e é perfeito é Jesus. Nós não podemos e nós não devemos entender que nós só vamos fazer algo quando tiver no momento certo, naquela perfeição. O aprender, ele tem que passar por uma prática. Ninguém nasce sabendo tudo. Só que é simples, é muito mais simples falar para o outro fazer do que nós mesmos fazermos. E é esse desafio que nós estamos fazendo aqui. É deixar de simplesmente falar que entende e começar a agir. E como eu falei para vocês, nós já estamos fazendo e isso já está trazendo benefício para nós. É que nós não temos essa característica, nós, seres humanos, de colocar sempre de uma forma mais
forte, de uma forma mais clara, de uma forma mais incisiva, que nós estamos fazendo algo bom. Porque isso, para alguns, pode entender que você está soberbo, você está falando algo que você quer ser melhor que os outros. Nada disso, pessoal. Nós temos, aonde nós estivermos colocando os pés, nós temos que colocar o quão Deus, ele sempre foi, está sendo e vai ser perfeito em nossas vidas. Mas isso, eu estou falando isso para vocês para que a gente possa fazer um eco. No local onde nós estivermos, o eco tem que se fazer com que, se existe alguém que esteja com pensamento pequeno, pensamento só resmungar, que ele seja contaminado por isso de bom que nós temos, que é a palavra de Deus. Eu, como comentei, não é questão de religiosidade, mas é questão de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará em nossa vida. As batalhas invencíveis, batalhas invisíveis vencidas. Repetindo, mais uma vez eu usei um material que eu já estava pronto e na hora da revisão eu percebi que eu precisava fazer alguns ajustes. Por que alguns ajustes? Porque eu não quero e não vou fazer isso e todo dia é como se a gente tivesse um assunto novo, um tema novo. E vocês só escutar, e isso não trazer resultado algum, reflexo nenhum, ação nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui são fatos reais que acontecem no nosso dia a dia. O próprio devocional que eu apresentei para vocês, por que o devocional ele é vivo? Porque o devocional traz a realidade do nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia é bem semelhante. O nosso dia a dia traz exatamente, vamos dizer, um padrão que nós temos que fazer. Essas batalhas invencíveis ou vencidas, como eu coloquei aqui, se estamos aqui, pessoal, não tenham dúvida. Vencemos primeiramente a desistência silenciosa. Quantas vezes o Sandro desistiu de algo e começou naquele silêncio mesmo, sem perceber que ele estava desistindo de algo que seria benéfico para ele e para a família dele. Mas o Sandro começou a desistir de uma forma silenciosa. E nós estamos vencendo, porque é o 14º dia. E quando eu falo 14º dia, não necessariamente a presença nos 14 dias, porque eu já comentei que muitas vezes você pode estar até fisicamente aqui, mas a sua mente vai estar em outro lugar. O importante é estarmos de corpo e mente presente, principalmente porque o que nós estamos recebendo nós temos que usar para nosso dia a dia. O segundo ponto, vencemos a autossabotagem. Quantos de nós nos sabotamos mesmo? Somos nós que nos sabotamos. Não precisa de outra pessoa, não, somos nós mesmos. É só você também, é só nós refletirmos quantas vezes nós fizemos autossabotagem com nós mesmos. Né? Terceiro ponto, comparar. Vencemos a comparação. A enquete mostra que quando você responde, você está respondendo como você, não como os outros. Só que isso é uma prática diária, porque nós, como natureza humana, nós temos essa característica de sempre olhar o jardim do lado. É sempre olhar por que fulano está assim, por que fulano está assado, por que fulano é assim, por que fulano é assado. Por que fulano consegue ou não consigo? Deus ama todos nós de forma igualitária. Deus não ama ninguém melhor do que o outro. Deus dá a mesma oportunidade a todos nós. Deus dá 24 horas para cada um. Deus não dá 24 horas e 1 segundo para um e outro 23 horas e 59 minutos para outro. Só que a decisão de usar essas 24 horas é nossa. E ele também dá isso para nós. Um outro ponto que vencemos, depois eu volto. Glória a Deus, quantos de nós não estivemos num dia, e aí muitas vezes não. Mas às vezes, olha só a palavra. Olha só, à medida que eu falo algumas coisas, eu já vou. Porque esse termo, muitas vezes, é a mesma coisa quando a gente fala assim, todo mundo falou. Mas quando nós falamos todo mundo, se você tiver um grupo de 10 pessoas e fala assim, todo mundo falou, mas será que foi todo mundo que falou? Ou será que foi um ou foi dois? Da mesma forma como eu falar assim, acabei de falar assim, muitas vezes, não necessariamente muitas vezes. Algumas vezes, ou em certas circunstâncias, nós estamos presentes fisicamente, mas a nossa mente está em outro lugar. Então, isso é a mesma coisa também que não está presente.
mas no dia seguinte estava de volta de corpo e mente. Então, vencemos o depois eu volto. Todos nós passamos por essa circunstância e voltamos. Isso é ganho real, pessoal. São a único ponto. Só não estamos fazendo barulho e precisamos fazer barulho. Porque precisamos compartilhar isso, precisamos primeiro falar isso. Estamos vencendo. E já vencemos algumas. Parece que está meio despercebido. Parece que está despercebido que nós já avançamos, ou estamos avançando. O que mudou nos dias em que você não acordou bem? Eu fiz essa pergunta porque eu fiz colocar o seguinte: temos que usar todos os dias a seguinte colocação. Não focar no hábito perfeito, porque perfeição não existe, como eu comentei, mas no hábito existente. E se esse hábito existente não for legal, e você vai saber que não é legal, o que é que acontece? Por exemplo, não é legal você falar assim: você acorda todo dia bem? Quando Deus nos acorda, nós é que vamos tomar a decisão se o dia vai ser bom ou se o dia não vai ser bom. Se o dia vai ser bem ou não. Por quê? Porque a decisão nossa é que faz com que o dia seja proveitoso ou não. Lutas e desafios, eles vão existir. Mas, quando nós vencermos os desafios, vai servir de testemunho. E se tem algo prazeroso, é quando você vence um desafio, quando você vence uma luta, quando você vê uma circunstância. E todos nós passamos, estamos passando, já passamos e vamos passar. Porque isso faz parte da nossa natureza. Porque Deus, mais uma vez, quando Ele deu o livre-arbítrio para nós, foi para que a gente tomasse decisão, tomasse direção. E decisão e direção, em algum momento a escolha tem que ter algo para ser ultrapassado. Um ponto que eu também fiz uma adequação ao que eu estou apresentando para vocês hoje, que não estava no primeiro material, mas eu percebi que era necessário mencionar, e não só mencionar, né? Fazer o comentário do uso correto. Usar corretamente. Pessoal, o propósito desse desafio, o nome já diz, é desafio. Ele não seria, não é e não seria algo que, vamos dizer assim, eu vou acordar porque o Sandro, eu gosto de Sandro, Sandro é gente boa, eu vou lá. Não, não é isso. O propósito nosso, e aí, Ivanete, respondendo aí a sua primeira colocação, o propósito nosso não é criar dependência do desafio. Eu gosto, já falei isso para você, Ivanete, para as pessoas, o quanto é importante e temos sim que compartilhar, temos que estar junto, não temos que estar sozinho, temos que estar sempre compartilhando com outro irmão, ou dentro de casa, ou fora de casa, nós não devemos estar sozinhos. Mas nós não podemos ter dependência de outro, como para dependência na tomada de decisão, porque a decisão é nossa. O que nós estamos aprendendo aqui, foi logo no primeiro dia, foi o seguinte: quem vai controlar o seu dia? Ou quem está controlando o seu dia? É você que vai controlar o seu dia. Então é importante ter essa força que você já mostraram. Você já mostraram, 14 dias. Olha aí. Aí, mais uma vez, não foi porque o Sandro está aqui. O Sandro é gente boa. Não, não é isso. Não. É porque internamente você já está, assim, tendo a certeza que você sabe o que é o melhor para você e você está fazendo os ajustes necessários. Quando eu falo você, entenda todos nós aqui, porque todos os dias eu tenho que me colocar não somente no passar para vocês aquilo que eu estou escrevendo, mas aquilo que eu creio. Porque também se eu não tivesse essa crença no sentido de mudar o meu dia, eu não estaria aqui. Então, nós estamos aprendendo, e é notório saber que estamos aprendendo sim, autonomia. E autonomia espiritual e mental. Porque isso é o oposto de controle, né? Quando a gente fala em controle, existe uma dependência. Não, nós somos autônomos. Nós vamos dirigir o nosso dia. Em nome de Jesus, todos nós temos essa capacidade. E eu posso chamar que somos gente maduro. Estamos todos nós maduros para saber que isso é que é o correto. Trocar a pergunta errada pela certa. Olha a pergunta errada que algumas vezes nós colocamos. Por que ainda falho? Por que ainda falho? A pergunta certa é:
o que já não sou mais como antes. Eu coloquei que a forma de falar eu tenho trabalhado bastante, porque quando eu percebo que eu posso colocar de uma forma diferente, mas de uma forma ajustada, para aquilo que é o quê? Ser grata a Deus e dar essa oportunidade do desafio. E quando eu falo desafio, não do treinamento aqui, mas o desafio de fazer ajustes, de superar dificuldades, superar fraquezas, e não entrar numa linha de vítima, ou numa linha que valorizar aquilo que falta ou aquilo que nós não temos. Quando nós colocamos essa pergunta, por que ainda falho? Substitua. O que já não sou mais como antes? Esse é o ponto. Existe uma outra. O que está sendo construído em você não é visível ainda, mas já é funcional. Se você analisar o que você fez ontem e o que você deixou de fazer, quando você analisar o que você deixou de fazer, isso vai trazer para você um sentimento. Depois reflita se esse sentimento é o mesmo que você tinha, por exemplo, há um mês atrás. Porque eu tenho vivido isso. Quando eu me deparo com uma situação que eu fiz de forma errada, que eu não fiz da forma correta, vamos dizer assim, não é que eu fiz, olha, já estou mudando aí. Não é que eu, não, que eu fiz da forma errada, eu não fiz da forma correta. É uma pequena mudança, mas já ajuda. Porque quando nós precisamos ter foco e ação, foco e ação são necessários, estão juntos, foco e ação. Nos próximos dias, daqui até o 30º dia e adiante também, o foco é usar, reconhecer, aplicar e sustentar tudo que nós estamos fazendo aqui. Por isso que não cabe a mim todo dia trazer um tema novo. Nós não estamos aqui numa questão de simplesmente uma autoajuda, que muitas vezes enche a gente de um monte de frases, um monte de exemplos, mas que acaba não trazendo a realidade. E eu estou trazendo para vocês aquilo que efetivamente também eu estou fazendo. Todo dia faço um monte? Não, mas todo dia faço um pouquinho. Todo dia tem um desafio? Sim, todo dia tem um desafio. Isso, o que é que isso pode significar? Porque usar, reconhecer, aplicar e sustentar, eu falo para vocês assim, todos nós sabemos o que precisa ser feito. Sim, sabemos. O problema, pessoal, não é a nossa consciência. E todos nós sabemos que o nosso principal desafio, você percebeu que eu troquei a palavra problema para desafio, né? O principal desafio é a execução no momento crítico, ou no momento certo, ou no momento correto. Ou seja, não é falta de conhecimento, não é falta de fé, não é falta de vontade. Mas é aquilo que todos nós já percebemos e todos nós já fizemos um comentário. E aí tu vai mudar também o todos. Alguns de nós já fizemos comentário. Olha só como eu vou fazendo essas mudanças e não é preparada, pessoal, porque eu percebo que a palavra ou a frase correta não é todo mundo, são alguns, né? A frase seria assim: na hora H, a prática não aparece, porque alguns de nós ainda não temos essa força de praticar todos os dias. E quando isso estiver acontecendo com todos nós, aí sim, com todos nós, isso vai ser com certeza uma maturidade que vem do Espírito que habita em nós. Porque, pessoal, nós não somos fracassados, nós não somos derrotistas, nós não somos aquelas pessoas que todo dia acorda e parece que o dia já tem tomado a decisão que o dia não vai ser legal. Isso jamais, porque nós somos filhos do Pai. Ponto que eu queria trazer para vocês, qual o status atual? Se a gente analisar, ninguém, hoje, né, ninguém aprende a reagir diferente no mesmo momento em que percebe. Eu percebi, eu coloquei essa frase e falei, poxa, ninguém aprende a reagir diferente no mesmo momento em que percebe. É verdade. Olha mesmo, vou mostrar para vocês por quê. Primeiro vem a percepção. Primeiro vem a percepção. Depois vem o atraso entre o estímulo e a resposta. Existe um delay entre aquilo que você tem de estímulo e a sua resposta. Isso não é no mesmo instante. O terceiro é a tentativa.
O quarto, a falha que acontece. O quinto, o retorno. E eu posso colocar para vocês que o sexto seria a repetição. Mas hoje eu me vejo nessa situação, que eu estou no passo 2 e 3. Existe um atraso entre o estímulo e a minha resposta, e existe uma tentativa. A percepção eu já tive. A percepção é que eu preciso fazer algo no meu dia, que eu preciso começar o meu dia tendo controle sobre ele. E como fazendo isso? Simplesmente agradecendo a Deus a oportunidade dele ter me acordado. E quando ele fala assim, vamos à luta, eu sei que ele está comigo e eu sei que eu preciso, sim, tomar esse controle, porque Deus está mais ou menos comigo. E Deus está com todos nós. Eu, Sandro, estou em passo 2 e 3. É importante também você fazer essa reflexão, o seu status atual. Porque a primeira frase é isso, ninguém aprende a reagir diferente no mesmo momento em que percebe. Isso é só para valorizar que não se culpe se a sua reação ela não está sendo de forma instantânea. Não se culpe se as suas atitudes estão diferentes de mim ou de outras pessoas. Porque culpa não pertence a Deus. Culpa não pertence a Deus. O que não fazer agora? Importantíssimo, eu coloquei. O que não fazer agora? E mais uma vez, pessoal, é algo que eu estou compartilhando com vocês, mas a decisão sempre será de cada um de nós. Não insistir no excesso. Eu procuro ter esse cuidado cada vez mais, porque eu procuro buscar trazer para o meu dia a dia uma leveza. Trazer para o nosso dia uma leveza não é procrastinar, não é postergar. Tudo tem que ser tratado, sim, mas não em excesso. Não podemos ter uma forma, não podemos não, vamos dizer assim. Eu, Sandro, procuro não ter uma forma incisiva, obrigando alguém a fazer o que eu estou fazendo. Que eu não estou aqui cobrando. Então, não insistir no excesso é não controlar mais, é reagir melhor e vigiar mais. Por quê? Porque isso gera o quê? Quando a gente tem em excesso? Autocobrança, frustração, sensação de incapacidade. Isso tudo acontece, porque isso acontece comigo. Então, eu procuro ser leve, procuro trazer para o meu dia a dia uma leveza. E eu peço a vocês que busquem nessa linha. Porque o que vamos fazer agora? Direção clara para os próximos dias. Sim, para os próximos dias. O foco não é controlar melhor pensamentos e emoções. O foco não é esse, controlar. O foco agora é diminuir o tempo entre perceber e escolher. Então, o foco não é controlar melhor pensamentos e emoções. O foco agora é diminuir o tempo entre perceber e escolher. Por quê? Porque hoje você não reage melhor porque você é forte. Hoje nós não reagimos melhor porque nós somos fortes. Nós reagimos melhor porque percebemos. Isso é importante. Não é porque forte, porque percebemos. Que bom que estamos percebendo. Porque se existe algo que a verdade tem que libertar, ou a verdade que liberta, o que está mudando em nós? Não é fato de nunca mais reagir mal. Nós vamos ter algumas reações intempestivas. É o tempo que leva para perceber. Quando eu percebo algo que eu não percebia antes, então eu tomava reação, então tinha a primeira reação, depois é que eu iria perceber. Hoje, no momento que eu tenho uma reação, automaticamente ou instantaneamente já vem algo dizendo, opa, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Ou seja, antes eu reagia, justificava, passava o dia inteiro justificando. Agora eu reajo, percebo e me incomodo. E aí tomo a ação de ajustar. Por quê? O tempo entre estímulo e escolha está nesse dia, está no dia 14. O dia 14 foi feito exatamente para isso, para que a gente saiba que existe sim um momento entre o estímulo e a reação. Mas a palavra certa é perceber, e nós estamos percebendo, todos nós estamos percebendo que algo está sendo mudado em nós. Indo agora para a reta final, usar o que já foi construído. E o que é que nós construímos nesses 14 dias? Parar de desvalorizar o ganho. Nós estamos tendo ganho, pessoal, então vamos valorizar o ganho. E se conecta exatamente com o dia de ontem.
É só você analisar o que nós fizemos, a revisão dos 12 dias e aplicamos no 13º dia. É valorizar aquilo que nós já ganhamos. E ganhamos muita coisa, pessoal. Ganhamos muita coisa. O nosso dia, eu tenho certeza que ele vai estar sendo mais claro, mais direto, principalmente mais ajustado, porque você está controlando, nós estamos controlando o nosso dia. Nós somos especialistas em falar por que não conseguimos e somos amadores em reconhecer o que já mudou na nossa vida. Exemplos simples que eu posso puxar aqui, mas o mais importante é que cada um de nós tenha essa certeza que sim, nós estamos avançando. Porque o desafio existe exatamente para isso, para que a gente ultrapasse. Nós vamos ultrapassar em nome de Jesus. Indo agora para a reta final e aí colocando como uma frase-chave, se você ainda estivesse no mesmo lugar, você nem estaria incomodado. Se você ainda estivesse no mesmo lugar, você nem estaria incomodado. Por quê? Incômodo é diferente de fracasso. Você pode sim, deve ficar incomodado, mas isso não é fracasso. Incômodo é igual a consciência ativa, ou seja, você está incomodado porque algo já despertou em nós, algo já está mudando em nós, algo já mudou em nós. Isso é claro, isso é evidente. As enquetes mostram isso, pessoal. E as conversas com vocês também. Eu vejo o quanto vocês mudaram. E eu conheço praticamente todo mundo aqui, tá? A aplicação prática hoje, qual será a aplicação? Simples. O que é que nós vamos praticar hoje? Reagiu? Percebeu? Hoje eu tive algumas reações e percebi algumas coisas, não vou falar. Se percebeu, vote sem culpa. Passado, ficou. Olhe para frente. Para frente tem muita coisa boa para acontecer, pessoal. Se voltou, avance. Avance mesmo. Hoje eu não vou exigir perfeição. Vou praticar mesmo, mas praticar o retorno. Mas, pessoal, prática, 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 prática. Ela é só feita se fizer. É isso aí. Então, vamos à nossa oração de encerramento. E, mais uma vez, agradecendo ao Pai por essa oportunidade. Aqueles que puderem, fechar os olhos e agradecer ao Pai nesse momento de gratidão. Entregamos a Ti aquilo que já percebemos, Pai, e também aquilo que ainda estamos aprendendo a viver. Pai, obrigado por guardar-nos da comparação, da acusação e da pressa que desanima. Os nossos resultados eles são fruto da nossa direção, mas principalmente das nossas ações. Fortalece nós na decisão de continuar, mesmo quando o avanço ainda é silencioso. Que saiamos daqui com mais clareza, mais leveza e, principalmente, mais compromisso com o processo, porque o Senhor é o Deus do processo. Amanhã voltaremos, em nome de Jesus. Por isso, mais uma vez, agradeço a todos e principalmente a Jesus. Bom, voltar aqui para vocês. Hoje eu consegui concluir antes de terminar. Tá, mas tá bom, o Zoom está terminando exatamente no momento que eu falei para eles, ó, não pode passar nem mais, mas pode terminar antes, como a gente já terminou. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver a cara de todo mundo aqui. Estou vendo alguns aqui. É isso aí. O importante é se incomodar com aquilo que a gente não fez ou fez de forma errada. Mas o incômodo ele tem que ser para ajustar. E eu tenho certeza que nós estamos ajustando. Eu tenho tido um ganho assim muito grande. E é muito grande mesmo. Não é soberba, não. Não é soberba, não, tá, pessoal? É muito grande mesmo, porque Deus é maravilhoso. Deus traz para a gente coisas que nós não pensamos. Se eu pensasse há 3, 4 anos atrás, que eu estaria aqui, 5 horas da manhã, compartilhando a palavra, mas também compartilhando isso que eu tenho recebido, eu estaria maluco. Mas Deus é tão bom que está fazendo isso comigo, eu tenho certeza que está fazendo com vocês. Então, tem um dia feito de prática, ações, e é isso. E amanhã estaremos aqui. Bom dia. Nesse canal, tá? Fique com Deus, tá bom? E vamos em Amém. Bom frente. dia, fique com Deus. Deus já Abraço. está maravilhoso aí. Até mais.